Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 1, versículo do 1 até o 9. Diz assim: o Senhor Deus, quem foi? O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Então Deus chama Moisés e começa a falar com Moisés o que o povo deveria fazer. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado, pode ser completamente queimado no altar. Então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Coloca a mão no seu coração, por favor, e feche seus olhos. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. Espírito Santo de Deus, eu sei que tu estás aqui. E a minha oração é que tu fales ao profundo do coração de cada um de nós, nos revelando segredos que muitas vezes nós tentamos entender e não conseguimos. A tua palavra diz que a letra sem o teu Espírito, ela não adianta de nada, ela mata. Mas nós cremos que quando o teu Espírito entra em ação, aquilo que aparentemente era impossível se torna possível. A nossa oração nesta noite é: fala conosco, não me permita atrapalhar nada, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. O livro é dividido, eu estava lendo o livro de Levítico, ou melhor, estava estudando, e o livro é dividido em 4 partes, né? Primeiro ele fala da regulamentação do sacrifício, da ordenação do sacerdócio. Depois ele fala da questão da impureza e fala da santificação. Eu quero ficar aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Deixa a versão ARC para mim, Almeida Revisada Corrigida. E eu queria que você entendesse o que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que o Senhor chamou Moisés, falou com ele da tenda da congregação, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. Então ninguém era obrigado a fazer nada, as pessoas faziam porque queriam. As pessoas, quando pecavam, elas tinham que oferecer um animal como sacrifício. Eles colocavam a mão na cabeça do animal, eles oravam, e o pecado deles era transferido para o animal, e o animal era sacrificado. E aí era perdoado o pecado do povo. Amém? A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Amém? Por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e tem coisas que a gente às vezes não consegue entender. Quando Adão ele peca, né, junto com Eva, eles comem do fruto que Deus havia dado uma ordem para que ele não comesse. Você lembra que ele pega folha de figueira, ele se tampa e ele se esconde de Deus. Deus se apresenta e fala assim: Adão, aonde tu estás? Aí ele diz: eu tive medo e por isso me escondi. Estava nu e por isso me escondi. O Senhor diz para ele assim: mas quem foi que te disse que tu estavas nu? Porque até então Adão se apresentava diante do Senhor e ele não via sua própria nudez.
Mas na hora que o pecado entra na humanidade, o pecado começa a revelar aquilo que muitas vezes nós não vemos. Amém? A Bíblia diz que o Senhor, Ele pega e faz de um couro de animal, Ele faz roupa para Adão. Então, para Ele fazer roupa de um couro de animal, é porque um animal foi sacrificado para que Adão pudesse ter as suas vestes, tapar a nudez do seu pecado. Amém? Então, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. E quando ele pegava um animal, ele botava a mão na cabeça, ele orava, o pecado dele é para cima do animal, e aí o sacerdote imolava o animal, você leu comigo, partia o corpo do animal em pedaços, pegava-se as vísceras e as pernas, lavava as vísceras e as pernas, e depois colocava também sobre o altar, para que o fogo de Deus consumisse toda a oferta. Amém? Então o fogo de Deus consumia toda a oferta. E quando a gente vai na Bíblia, a gente começa a ler as coisas, a gente vai entender que o que lava as vísceras e as pernas é a água. A água fala da palavra. Se nós não formos lavados dentro de nós, jamais conseguiremos nos colocar diante do altar de Deus, porque a oferta dos dias de hoje não é mais touro, não é vaca, não é cabra, não é carneiro e nem tampouco pomba e rola. A oferta de hoje sou eu e você. A oferta dos dias de hoje sou eu e você. Durante algum tempo nos ensinaram que nós temos que fazer uma grande oferta para que Deus responda. A gente tem que levar no altar de Deus e sacrificar. Mas na verdade o verdadeiro sacrifício não é aquilo que a gente dá, é aquilo que a gente entrega, que somos nós. A maior oferta que Deus espera dessa terra, ou melhor, a única oferta que Ele espera é o meu coração e o teu. Coloca para mim Provérbios 23, 26. Olha o que diz o texto. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus. A única coisa que o Senhor te pede é o teu coração. Por isso que a Bíblia diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Porque o teu tesouro está ligado diretamente ao teu coração. Se o teu coração estiver ligado ao dinheiro, é triste dizer isso, mas o teu Deus passa a ser o dinheiro. Se o teu coração estiver ligado a algum tipo de negócio, esse teu negócio vai, infelizmente, em algum momento da tua história, vai passar a ser o Deus da tua vida, porque as tuas esperanças estão naquilo que o teu coração está disposto a crer. Mas se o teu coração for literalmente do Senhor, o Senhor vai continuar sendo o rei da tua vida, o único e soberano suficiente salvador da tua vida. E é dele sendo o teu coração, eu posso garantir para você que ele vai fazer muitas coisas que você nem imagina. Por isso que a palavra de Deus chega ao ponto de dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. O que a Bíblia está nos dizendo? Que quando nós temos o nosso coração no altar, nós somos a verdadeira oferta. Amém? Por isso, quando a gente vai lá para a Bíblia, Jesus, quando ele foi morto, depois vão lá no túmulo dele, quando chegam lá não tem nada, não tinha nada. Por quê? Porque quando as pessoas pegavam o boi, o touro, botava a mão na cabeça, orava para que os pecados do povo caíssem sobre o touro era morto, sacrificado, o touro era pego, colocado em pedaços em cima do altar, em cima da oferta, da lenha, e o fogo de Deus consumia tudo, não podia sobrar nada. Quando você vai para Êxodo capítulo 12, a Bíblia fala da primeira Páscoa. Quando você vai ver, Deus se apresenta para o povo de Israel, não sei se todos lembram, mas ele tinha feito 9 pragas, até então não existia a 10ª. Na 10ª praga era a morte dos primogênitos. Deus dá uma ordem: vocês vão pegar um cabrito, vocês vão criar o cabrito dentro de casa. Ele vai ser criado dentro da tua casa, você vai imolar o cabrito, você vai comer junto com a tua família todo o cabrito. Se você não conseguir comer ele todo, chama os vizinhos e coma junto. E se vocês comerem e ainda sobrar alguma coisa, não deixe sobrar nada, coloca tudo no fogo, porque o cabrito tem que ser completamente consumido. O que aquilo estava apontando? Para a cruz de Cristo, que quando Jesus fosse morto e ele fosse ao seu túmulo, não ia encontrar literalmente nada, porque ele havia sido completamente consumido. Você está comigo aí? Nós precisamos entender que o Antigo Testamento ele se conecta diretamente ao Novo Testamento. O Antigo Testamento o tempo todo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, todo ele aponta para Jesus. Quando eles pegam, botavam a mão na cabeça do touro, orava, o pecado deles ia para cima do touro, o touro era imolado.
era morto, era colocado em cima do altar, consumido tudo. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai para a cruz, em todo momento do ministério de Jesus, se você ler com calma, Jesus sempre chama Deus de Pai, sempre chama Deus de Pai. A única vez que ele chama Deus de Deus é no momento em que há uma separação entre Jesus e o Pai. Pastor, por que houve a separação? Porque o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz: eis que os meus ouvidos não estão tapados para ouvir o vosso clamor, a minha mão não está encolhida, mas as vossas transgressões fazem separação entre eu e vocês. Então, quando Jesus ele assume todo o pecado da humanidade, lembra que eles botavam a mão na cabeça quando eles oravam, o pecado deles ia para cima do touro, só que agora o pecado de toda a humanidade, o meu e o teu, naquele momento vai em cima da pessoa de Jesus Cristo. Então ele precisava ser imolado. Você está comigo aí? Ele precisava ser imolado. E quando ele recebe todo o pecado, aí Deus Pai não pode ficar próximo daquilo que é impuro. Então Deus Pai se afasta pela única vez do Filho. Então por isso, Jesus na cruz fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Foi a única vez que ele chama Deus de Deus. Ele sempre chamou de Pai. E eu quero nessa noite trazer para o teu coração que todas as religiões têm um Deus, mas só eu e você temos um Pai. Amém? Todo mundo tem um Deus. E é verdade, as pessoas falam assim: todas as religiões levam a Deus. E eles não estão mentindo, levam ao Deus deles. Mas só nós que temos Jesus Cristo podemos ir a ter acesso ao Pai. Ninguém tem acesso ao Pai, só através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Não diz ninguém vai a Deus. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então o único que pode nos levar até o Pai chama-se Jesus Cristo. Você está comigo ainda aí? Então a gente vai perceber que no livro de Levítico fala sobre a oferta. Eles botavam a mão sobre o touro, oravam, o pecado do povo ia para cima do touro, o sacerdote pegava o sangue do touro. Você leu comigo? Aqui não está escrito, mas tem outro texto na Bíblia que eles pegavam o sopo, molhavam no sangue e começavam a aspergir nos 4 cantos. Aquele touro era sacrificado, era consumido pelo altar, pelo fogo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: enquanto eu e você não fomos purificados pelo fogo do Espírito, aquilo que ainda está sujo dentro de nós vai continuar prevalecendo e muitas vezes tomando lugar da onde não deve. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, Deus nos chamou para sermos adoradores do único Deus vivo. Nós precisamos entregar a nossa vida no altar de Deus todos os dias. Nós precisamos ser a oferta. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido através desse livro a começar a orar e dizer: Senhor, se ainda tem uma coisa impura dentro de mim, pega o teu fogo e queima por completo para que seja consumido. Falei de manhã que certa vez, não tem muito tempo, passei por um problema tão difícil. Há poucos dias recebi uma notícia tão ruim, fiquei tão chateado, que eu cheguei para os pastores aqui da igreja e falei assim, para alguns pastores, eu falei assim: por favor, ora por mim. E eu comecei a chorar. Eu falei: ora por mim, eu tô muito aflito, eu estou nervoso. E eles começaram a orar por mim, eu comecei a chorar. Eu falei: eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor, eu não posso ter esses sentimentos de raiva no meu coração. Ainda existem coisas impuras dentro de mim, eu não posso ser esse homem. Eu decidi ser um homem que anda com Deus, eu não posso continuar sentindo esses sentimentos ruins dentro de mim, isso não pode fazer parte da minha vida. Eu estou abrindo meu coração para você, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos. E de verdade é de verdade. Você, quando olha para cá, você não vê um homem, um semideus. Pelo contrário, você vê um pecador como você, que luta todos os dias contra o pecado. Todos os dias eu vou diante do altar de Deus e eu digo para Ele: se tem alguma área suja na minha vida, se tem alguma víscera, alguma perna, alguma cabeça, algum tronco, alguma coisa, taca no altar e taca fogo nele. Eu quero ser consumido pelo fogo do Espírito. Eu quero ser cada dia um homem melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um empresário melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um tio melhor. Eu quero ser a cada dia a pessoa que Jesus me chamou para ser. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Ele nos chamou para que nós possamos nos comparar, chegar à estatura de um varão perfeito. Ah, pastor, que isso? Perfeito ninguém nunca vai ser. Mas a Bíblia manda eu e você tentarmos todos os dias chegar a essa estatura. Por mais que nós não consigamos, mas nós precisamos nos esforçar todos os dias. Aquilo que eu fazia ontem eu não posso continuar fazendo hoje. O que eu faço hoje eu não posso fazer amanhã.
A nossa vida tem que ser uma crescente com Deus. Por isso a Bíblia diz que é de glória em glória. Quanto mais você conhece o Senhor, mais Ele vai limpando as tuas feridas. O grande problema é que a grande maioria de nós tem feridas espalhadas pelo corpo. Mas quando alguém vai tocar nessas feridas, a primeira coisa que a gente faz é pular e não deixar ninguém tocar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem um furúnculo, quando você toca perto, dói demais. Mas na hora que você aperta, você vai na lua de dor. Mas quando aquele carnegão sai, nunca mais dói. Você quando olha para aquele lugar ali, tem uma cicatriz, mas nunca mais vai doer. Você pode apertar à vontade que não dói nunca mais. Enquanto as feridas que você carrega na tua alma estiverem cheias de pus, você nunca vai conseguir sair desse lugar onde você se encontra. Enquanto você não for tratado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto você não for consumido pelo fogo do Espírito, você nunca vai alcançar o lugar aonde Deus quer te levar. Deus não quer que nós sejamos aquelas pessoas que são altamente conhecedoras, que conhecem tudo. Eu sempre digo aqui na igreja, Jesus não tinha problema com a prostituta e nem tampouco com o ladrão. Ele não compactuava daquilo que eles faziam, mas ele amava a prostituta e amava o ladrão. Mas quando ele via um grupo chamado fariseu, que eram os caras que conheciam demais a Torá, adoravam ficar discutindo entre eles, Jesus tinha problema seríssimo com esses caras. Porque eles queriam pregar para os outros aquilo que eles não viviam. Jesus chegou ao ponto de olhar para eles e dizer assim: ei, vocês querem imputar sobre o povo um jugo que vocês mesmos não são capazes de carregar. Se eu puder te dar um conselho como pastor dessa casa, nunca perca o teu tempo discutindo Bíblia. Nunca. Quando alguém chegar para discutir Bíblia contigo, dá uma meia volta e vai embora. Não perca o seu tempo, porque Jesus não nos chamou para conhecer mais do que o outro. Jesus nos chamou para dar um testemunho vivo de quem nós somos e principalmente quem Ele é em nós. Glorifica o Senhor. Certa vez colocaram ele diante de um homem chamado Caifás. Ele falou assim: tu és o filho de Deus? Ele falou assim: tu dizes. Tu dizes. Ele não ficava discutindo quem ele era. Não, eu sou, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, tu dizes. João Batista estava preso. João Batista estava para ser decapitado. Um pouquinho antes, Jesus se encontra com um pássaro. João Batista vê Jesus e fala assim, lá, João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha os discípulos. Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos dele? Ei, eu conheço a palavra, mas vocês têm que seguir aquele cara lá. Aquele cara que é o cara. Agora João Batista está preso. Ele sabe que vai morrer, que vai perder a cabeça. Aí ele chama os seus discípulos assim: vai lá e pergunta para ele se realmente ele é o Messias que estava por vir. Pergunta para ele se realmente ele é o enviado de Deus. Aí os discípulos vão lá. João está mandando vir te perguntar se você realmente é o cara. Você não vê Jesus falando mal de João. Você não vê Jesus dizendo: mas João há pouco tempo atrás dizia que eu era o Cordeiro de Deus e agora ele está com dúvida. Você não vê Jesus falar isso. Jesus fala assim: dos de nascido de mulher não tem ninguém maior que João. Porém, no reino dos céus, o menor lá é maior do que ele. Diz para João que os coxos estão saltando, que os mudos estão falando, que os surdos estão ouvindo, que os paralíticos estão andando. Diz para ele. E aí deixa ele tirar a conclusão dele de quem eu sou. Porque quem é, não precisa ficar dizendo que é. Simplesmente mostra quem é. Nós ficamos muitas vezes presos numa coisa chamada teologia, uma coisa chamada religião, e perdemos muito tempo na nossa vida discutindo coisas que não precisam ser discutidas. Lembra que eu falei para vocês? A maior distração de Sansão foi Dalila. Dalila, ela não era a adversária de Sansão. Ela só foi a distração de Sansão. Quem está distraído perde a visão. Sansão perdeu a visão e ficou rodando em círculo, porque ele perdeu a visão. Deus tinha um propósito na vida dele, mas quando você perde a visão, você roda em círculo e você não chega a lugar nenhum. Nós somos a oferta.
Nós temos que nos apresentar todos os dias pedindo para o Senhor para verificar as nossas pernas, a nossa cabeça, o nosso tronco, os nossos braços, mas principalmente as nossas vísceras. Aquilo que está dentro de nós. Pedir a Ele para lavar com a palavra, para lavar com o seu Espírito, para transformar, para deixar em perfeita ordem, para que no momento oportuno a gente possa deitar sobre o altar de Deus e a oferta ser completamente consumida. A Bíblia chega ao ponto, você leu comigo, cheiro agradável ao Senhor. A Bíblia diz que eu e você devemos exalar o bom perfume de Cristo. A minha pergunta para você essa noite é: por onde você passa, você exala de fato o perfume de Cristo? Ou as pessoas têm vontade de ficar longe de você por causa do cheiro que você carrega? As pessoas têm prazer em ficar do seu lado, ou quando você chega no ambiente elas se afastam, porque já vem o crente chato. A minha Bíblia, igual a tua, diz que não é no muito falar que nós somos ouvidos. A gente não convence ninguém de nada. A Bíblia diz que quem convence alguém chama-se Espírito Santo de Deus. Não existe outro para convencer. O que nós devemos como crentes é orar pelas pessoas. Devemos interceder pelas pessoas. Eu estava lá em Antônio João pregando, e eu estava dizendo para os irmãos, o irmão, o pastor Léo Queiroz, ele passou por um desastre na cidade dele. Ele perdeu tudo na igreja, perdeu tudo. Não adianta eu ligar para ele e falar assim, Jesus é bom, tá? Eu vou orar por você e vai dar tudo certo. Não. Me dá o teu Pix. Eu estou fazendo um Pix para você, para mostrar para você que Jesus é bom. Até nos momentos difíceis, ele usa a pessoa lá do outro lado, do outro estado, para abençoar a tua vida, porque Jesus é bom. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Mas talvez o dinheiro que a gente carregue seja mais importante do que salvar uma vida. Talvez os recursos que você guarda num banco para comprar alguma coisa seja mais importante do que salvar uma vida. De acordo com aquilo que você dá importância, aquilo de fato vai ter importância para você. Quando Jesus pega uma moeda, ele olha para a cara dela, ele vê a imagem de César, aí ele olha e fala assim, o que vocês vêem nessa moeda aí? Aí os discípulos olham, a gente vê a imagem de César. Pois é, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, porque aquilo só vai estar estampado o que realmente tem importância para você. Para César era o dinheiro, então a imagem dele estava no dinheiro, mas para Jesus o que é importante para ele sou eu e você. Por isso eu e você somos a imagem e semelhança de Cristo, porque a imagem dele está estampada em nós. Nós só vamos refletir aquilo que é importante. Eu não sei aonde está o teu coração, eu não sei qual é o teu sonho, qual é a tua esperança, eu não sei o que você pensa da vida, quais são os projetos que você tem. Mas se eu puder hoje, como homem de Deus, te dar um conselho, busca o Senhor de todo o teu coração enquanto você pode achar. Seja apaixonado por Jesus Cristo, seja enlouquecido por Jesus, não fique preso a uma religião. Qual é a tua religião? Eu sou evangélico. Evangélico, quando você lê, é só na revista. Nós temos que ser cristãos. Cristão significa um pequeno Cristo. Cristão é aquele que é discípulo daquele que fez muitas coisas, muitos milagres, prodígios e maravilhas. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, chegar em ambientes e os lugares serem transformados. Eu estava vendo um vídeo essa semana, na África, um monte de milagres. Porque os milagres acontecem, não é por causa do mensageiro, o milagre acontece por causa do ambiente de glória que é preparado. Você sabia que nós como igreja, se prepararmos um ambiente de glória, se todos nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, colocarmos o nosso coração no altar de Deus, você acredita ou não que a gente vai ver milagres, prodígios e maravilhas nessa casa? Eu tenho certeza disso. Mas enquanto nós viermos para cá, reparando a roupa do irmão, reparando a roupa da irmã, chateado com o irmão, não fala com o irmão porque o irmão magoou, cheio de mágoas no coração. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quando você for entregar a tua oferta, se você tiver um problema com alguém, antes de entregar, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. É o que está escrito na tua palavra, sabia disso? Mas a gente não consegue ler essa parte da Bíblia, porque ela não nos interessa. A gente só quer ler que Deus é que nós vamos ser cabeça e não vamos ser cauda. Vamos estar por cima e nunca por baixo. Vamos ter para emprestar e não tomarmos emprestado. Que Deus nos fez nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A gente gosta dessa parte da Bíblia.
Mas quando a Bíblia diz que nós temos que entregar o nosso coração, buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas Ele nos serão acrescentadas, essa parte a gente não lê. Porque para entregar alguma coisa, tem que ser renúncia, tem que abrir mão do teu eu e viver aquilo que Cristo tem para você. Eu quero nessa noite, aqui eu já estou encerrando, eu quero nessa noite te encorajar, para que você se coloque como a verdadeira oferta que o Senhor espera de você. Que você se apresente todos os dias na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. Que você coloque o teu coração e diga: ei Senhor, eu sou a oferta, me consome nesta manhã. Faz em mim, para que o Senhor possa fazer através de mim. Porque Deus nunca vai fazer através de você, se não fizer em você primeiro. Glorifica o Senhor. Existe uma grande diferença entre você entregar o seu coração para Deus e você falar assim: Deus quer o meu coração. Que Deus quer o teu coração, todo mundo sabe, principalmente Deus. Mas a diferença é, você sabe que Ele quer o teu coração, mas você tem entregue o teu coração para Ele? Você tem colocado as tuas vontades, os teus desejos acima daquilo que Deus tem para você? Porque Salmo 139 diz que Ele escreveu linhas a teu e a meu respeito. Só que Ele escreveu linhas a nosso respeito. Só que nós pegamos em algum momento da nossa vida uma caneta, um papel em branco, e começamos a escrever a nossa própria história. E a gente convida Deus para entrar na nossa história, a história que nós escrevemos para nós. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele não vai entrar. É duro de falar isso, Ele não vai entrar. O filho pródigo, ele saiu de casa. Ele estava revoltado e ele queria gastar o dinheiro todo. O pai deixou ele ir. Ninguém foi atrás dele, porque filho rebelde tem que voltar sozinho. Ele caiu em si. Ele percebeu que lá fora não tinha nada do que ele precisava, só dentro de casa. Agora, o grande problema foi o filho pródigo? Não. O grande problema foi o filho que ficou dentro de casa. As pessoas pregam muito sobre o filho pródigo, mas o problema real da história, o maior problema da história, é o filho mais velho que ficou dentro de casa. Porque o filho pródigo se rebelou e ele saiu. Rebelde não é quem sai, é quem fica. O outro não estava nem um pouco contente como o filho pródigo, mas permaneceu dentro de casa, mas com o coração longe do pai. Você está aí comigo? Quando o filho volta, ele fala assim: eu não acredito. Fala: pai, eu não acredito. Você vai dar uma festa para esse cara? Ele gastou todo o teu dinheiro. O pai falou assim: não, meu filho, você não está entendendo. Eu não estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado com a vida dele. Esse teu irmão estava morto, ele ressuscitou. Ele estava perdido, ele foi achado. Você está preocupado com o que ele gastou, eu estou preocupado com a vida dele. Porque tudo que ele gastou, a gente conquista tudo de novo. O grande problema, filho, é que você está dentro de casa, mas o teu irmão estava fora, mas o coração estava dentro. E você está dentro de casa, mas com o coração fora. Pai, mas você nunca me deu um cabrito. Não, você não está entendendo, filho. Tudo que é meu, também é teu. É que você não tem consciência disso. Efésios capítulo 4 diz que quando o filho ele é menor de idade, ele tem direito a toda herança, mas ele não pode usufruir dela por não ter maturidade. Ele depende dos tutores e dos curadores. Mas quando ele completa a maioridade, o direito que ele tinha, ele começa agora a tomar posse e ter autoridade sobre aquilo que sempre foi dele. Tudo que pertence a Deus, recebe isso no teu coração nessa noite. Tudo que pertence a Deus é direito teu, porque você é filho, você é filha. Só que muitas vezes Ele não te dá, não porque Ele não te ama, por falta de maturidade. Eu nunca vou dar para o meu filho um carro sem ele ter condições de dirigir. Eu não quero perder meu filho para a morte. Você ainda está aí comigo? Eu não vou dar isso para meu filho. Tem muitas coisas que meu filho nem pede e eu faço por ele. Eu sempre surpreendo o meu filho. Se o meu filho ficar triste comigo e deixar de me amar, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o meu sentimento por ele não muda. Porque eu não amo meu filho porque ele me ama. Eu amo meu filho por aquilo que eu sou para ele. Deus nos ama independente de quem nós somos para Ele. Você pode acertar e você pode errar, e Ele vai continuar te amando, porque quem você é pouco difere daquilo que Ele continua sendo. Ele ama você com todo o seu coração.
Agora, tem muitas coisas que eu e você fazemos que Ele não aprova. E por não aprovar, muitas vezes, Ele permite que a gente acabe tendo que cair para poder aprender com o nosso tombo, para que nós possamos voltar e nunca mais cometer o que nós cometemos. Porque um homem, por mais que você fale para uma criança, não sobe aí, ela sobe. Não sobe aí, ela sobe. Não sobe aí, ela continua subindo. Na quarta vez você já não fala mais nada, deixa ela cair. Quando ela cai, você fala assim, sobe lá de novo. Ela fala, não vou subir não, porque machuca. Você ainda está comigo aí? Deus muitas vezes permite, entenda bem, Ele não faz, Ele permite que a gente tome alguns tombos na vida. Porque são os tombos que nos fazem perceber que existem lugares que Ele nunca nos chamou para estar. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar para que eu e você, assim como no Antigo Testamento, eles botavam a mão sobre a cabeça do touro, orava, o pecado era transferido, ele pegava o touro, o sacerdote pegava, cortava o touro todinho, botava no altar, consumia todo o pecado, e aquela pessoa era literalmente limpa do seu pecado. A Bíblia diz que há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré, ele se entregou numa cruz, sem ter nenhum tipo de pecado. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Todo o pecado de toda a humanidade veio sobre ele. Ele foi literalmente colocado numa cruz. Ele foi morto. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo, está aqui no nosso meio hoje. E eu acredito demais nessa palavra. Eu quero orar. Queria que você fechasse seus olhos. Essa é uma noite que eu acredito que Deus trouxe pessoas aqui para terem de fato um encontro genuíno com o Senhor. Não porque nunca tiveram. Se você se afastou de Deus durante algum tempo, se você talvez nunca conheceu Jesus Cristo, ou talvez você que conhece, que tem comunhão com Ele, que frequenta essa casa há muito tempo, mas se você essa noite, você entende que você é essa oferta que Ele tanto deseja. Se você quer pedir que o Senhor venha purificar as áreas da tua vida que precisam ser purificadas. Ah, pastor, tem áreas que são difíceis, está difícil de sair. Então eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, saia do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Pai, eu quero entregar cada uma dessas vidas que aqui vieram à frente. Tu conhece cada um deles, Deus. Tu sabe exatamente as áreas que precisam ser tocadas em cada uma dessas vidas. A minha oração junto com a tua igreja é que esta noite, meu Pai, eles sejam a verdadeira oferta. Que o fogo do teu Espírito, o fogo do teu Espírito consuma tudo que tem que ser consumido nesta noite. Penetra, Pai, nos lugares mais profundos. Vai, meu Deus, naquelas áreas que nenhum psicólogo consegue tocar. Nenhum psiquiatra, Deus, por melhor que seja, vai conseguir mudar essa história. A minha oração, Deus, é que o Senhor traga fogo do céu para transformar cada uma dessas pessoas. Eu abençoo cada um deles, Pai, na autoridade do nome de Yeshua. Eu abençoo-os, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu profetizo um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de regozijo, um tempo de manifestação do teu poder. Que eles vivam a melhor fase da vida deles, Deus. Essa é a minha oração, que eles vivam a melhor fase da vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Glórias a Jesus.